Submissão. Continuação. Quarta-feira, 25 de maio. Eu me sentia, porém, com um humor quase alegre na manhã seguinte, quando peguei o metrô para ir à faculdade. Os acontecimentos políticos dos últimos dias e até a partida de Miriam me surgiam como um pesadelo, um erro que seria prontamente corrigido. Chegando à rua de Saultey, foi grande minha surpresa ao verificar que as grades que davam acesso aos prédios das salas de aula estavam hermeticamente fechadas. Em geral, os vigias as abriam desde as 15 para as 8. Vários estudantes, entre os quais reconheci alguns do meu segundo ano, estavam esperando na entrada. Foi só às 8h30 que um vigia apareceu, vindo da Secretaria Central, e se postou atrás das grades para nos informar que a faculdade estava fechada o dia inteiro, e assim permaneceria até segunda ordem. Não podia nos dizer mais nada. Deveríamos voltar para casa. Seríamos informados individualmente. Era um negro simpático, um senegalês, se bem me lembro, que eu conhecia havia anos e de quem eu gostava. Ele me segurou pelo braço logo antes que eu me afastasse, para me dizer que, segundo os boatos que corriam entre os funcionários, a situação era grave, realmente grave, e que ele ficaria muito surpreso se a faculdade reabrisse nas próximas semanas. Marie-Françoise, por sua vez, sabia talvez de alguma coisa. Durante a manhã tentei várias vezes localizá-la, sem sucesso. Em desespero de causa, por volta da 1h30 da tarde, liguei a Itelé. Muitos participantes da manifestação organizada pela Frente Nacional já tinham chegado. A Place de la Concorde e o Jardim des Tuileries estavam apinhados de gente. De acordo com os organizadores, havia 2 milhões de pessoas, 300 mil segundo a polícia. Seja como for, eu nunca tinha visto uma multidão daquelas. Um cúmulo-nimbo gigante, em forma de bigorna, pairava sobre o norte de Paris, do Sacré-Cœur à Ópera. Seus flancos cinza escuro tinham tonalidades cor de chumbo. Transferi meu olhar para a tela da televisão, onde uma multidão imensa continuava a se aglutinar. Depois, de novo, para o céu. A nuvem de tempestade parecia se deslocar lentamente para o sul. Se desabasse acima das Tuileries, correria o risco de perturbar seriamente a manifestação. Às 2 da tarde, pontualmente, a passeata, liderada por Marine Le Pen, chegou a Champs-Élysées na direção do Arco do Triunfo, onde ela previra pronunciar um discurso às 3 horas. Cortei o som, mas continuei por um instante a olhar a imagem. Uma imensa bandeirola barrava toda a largura da avenida, exibindo a inscrição: "Nós somos o povo da França." Nos inúmeros pequenos galhardetes espalhados entre a multidão estava escrito, mais simplesmente: "Esta é a nossa casa." Este se tornara o slogan, a um só tempo, explícito e sem agressividade exagerada, usado pelos militantes nacionais durante suas reuniões. A tempestade continuava ameaçadora. A enorme nuvem estava agora suspensa, imóvel, acima do desfile. Alguns minutos depois me cansei e tornei a mergulhar no Enrad. Marie-Françoise me ligou um pouco depois das 6 da tarde. Não sabia muita coisa. O Conselho Nacional das Universidades se reunira na véspera, mas nenhuma informação vazara. De qualquer maneira, tinha certeza de que a faculdade não reabriria antes das eleições, e provavelmente não antes do reinício das aulas. As provas finais podiam muito bem ser postergadas para o mês de setembro. No mais, a situação lhe parecia séria. Seu marido estava visivelmente inquieto. Desde o início da semana, passava 14 horas por dia em sua sala da DGSI, onde dormira na véspera. Desligou prometendo me telefonar caso soubesse de mais alguma coisa. Eu não tinha mais nada para comer.
nem muita vontade de ir ao Gen Cassino. No início da noite era uma hora ruim para fazer compras nesse bairro populoso, mas estava com fome e, mais ainda, com vontade de comprar algo para comer. Um picadinho de vitela, um pescado com ervas, uma moussaka berberé. Os pratos para micro-ondas, fiáveis em sua insipidez, mas com embalagem colorida e alegre, representavam, pensando bem, um verdadeiro progresso em relação às desoladoras tribulações dos heróis de Hillsman. Ali não se podia ler nenhuma malevolência, e a impressão de participar de uma experiência coletiva decepcionante, mas igualitária, podia abrir caminho para uma resignação parcial. Curiosamente, o supermercado estava quase vazio e enchi meu carrinho muito depressa, num ímpeto de entusiasmo mesclado de medo. Sem razão específica, a expressão toque de recolher me atravessou o espírito. Certas funcionárias, enfileiradas atrás das caixas desertadas, ouviam rádio. A passeata continuava e, por ora, não se registrava nenhum incidente. Isso viria mais tarde, depois da dispersão, pensei. A chuva desabou, muito violenta, na hora em que eu saía do centro comercial. Ao voltar para casa, esquentei uma língua de boi ao molho madeira, borrachuda, mas decente, e liguei a televisão. Os confrontos tinham começado. Distinguiam-se grupos de homens mascarados, deslocando-se com rapidez, armados de fuzis e submetralhadoras. Algumas vitrines estavam quebradas, carros incendiados aqui e acolá. Mas as imagens, filmadas sob uma chuva torrencial, eram de péssima qualidade. Era impossível ter uma ideia clara das forças presentes. Domingo, 29 de maio. Acordei pelas 4 da manhã, lúcido, o espírito à espreita. Me dei tempo para preparar cuidadosamente a mala, juntar os elementos de uma farmácia portátil, mudas de roupa para um mês. Até encontrei minhas botas de caminhada, calçados americanos muito high-tech que eu nunca tinha usado, e comprara um ano antes imaginando que ia me lançar no circuito das trilhas. Também levei meu laptop, uma reserva de barras de proteína, uma chaleira elétrica, café solúvel. Às 5:30 estava pronto para partir. Meu carro pegou facilmente. As saídas de Paris estavam vazias. Às 6 já me aproximava de Rambouillet. Não tinha nenhum plano, nenhum destino certo, só a sensação, muito vaga, de que o melhor era me dirigir para o sudoeste, que, se uma guerra civil fosse estourar na França, levaria mais tempo para alcançar o sudoeste. Para ser sincero, não conhecia praticamente nada do sudoeste, a não ser o fato de que é uma região onde se come confit de pato, e o confit de pato me parecia pouco compatível com a guerra civil. Bem, eu podia estar enganado. Em geral, conhecia pouco a França. Depois de uma infância e de uma adolescência passadas em Mansons Laffitte, subúrbio burguês por excelência, mudei-me para Paris, de onde nunca mais saí. De fato, jamais visitara este país do qual era, de maneira um pouco teórica, cidadão. Tive veleidades de fazê-lo, como prova a compra desse Volkswagen Touareg, contemporânea da compra das botas de caminhada. Era um veículo poderoso, dotado de um motor V8 diesel de 4,2 litros com injeção direta Common Rail, que lhe permitia passar dos 240 km por hora. Feito para os longos percursos em autoestrada, também podia mostrar reais aptidões nas ultrapassagens. Na época devo ter imaginado fins de semana, escapadas por trilhas no meio de florestas, mas nada disso, afinal, aconteceu. E me contentei em ser, aos domingos,
um freguês regular do mercado de livros antigos que havia no Parque Georges Brassens. Às vezes, também, felizmente, dedicara meus domingos a trepar, principalmente com Miriam. Minha vida teria sido bem insípida e sombria se eu não tivesse, pelo menos de vez em quando, trepado com Miriam. Parei na área dos Mille et Gans, logo depois da saída do Châteauroux. Comprei um cookie duplo recheado de chocolate e um copo grande de café no La Croissanterie. Depois voltei para o carro e tomei esse café da manhã pensando em meu passado, ou em nada. O estacionamento dominava o campo ao redor, deserto com exceção de algumas vacas, provavelmente da raça charolesa. Agora o dia já ia alto, mas bancos de névoa ainda pairavam sobre os prados lá embaixo. Era uma paisagem de vales, bem bonita, mas não se avistava nenhum lago, nem, aliás, nenhum rio. Parecia-me imprudente pensar no futuro. Liguei o rádio do carro. As operações eleitorais tinham começado e se passavam normalmente. François Hollande já tinha votado em seu feudo de Corrèze. O comparecimento, pelo que se podia julgar em hora tão matutina, era alto, mais alto que nas 2 eleições presidenciais anteriores. Certos analistas políticos consideravam que um índice de comparecimento eleitoral alto favorecia os partidos de governo, em detrimento dos partidos radicais. Mas outros, igualmente reputados, pensavam exatamente o contrário. Em suma, por ora era impossível tirar qualquer conclusão do índice de participação, e era um pouco cedo para ouvir o rádio. Desliguei-o antes de sair do estacionamento. Pouco depois de sair, me dei conta de que o medidor do combustível estava baixo, mais ou menos 1/4. Eu devia ter enchido o tanque no posto. Percebi também que a autoestrada estava excepcionalmente deserta. Domingo de manhã nunca tem muita gente na rodovia. É um momento em que a sociedade respira, se descongestiona, em que seus membros têm a breve ilusão de uma existência individual. Mas, ainda assim, fazia talvez uns 100 quilômetros que eu não ultrapassava nem cruzava com outro carro. Apenas evitara um caminhão búlgaro que andava em zigue-zague, bêbado de cansaço, entre a fila da direita e o acostamento. Tudo estava calmo. Eu ia costeando as balizas eólicas bicolores agitadas por um vento leve. O sol brilhava nos pastos e bosques como um bom empregado fiel. Liguei de novo o rádio, mas dessa vez em vão. Todas as estações pré-programadas no aparelho, da France Info à Europe 1, passando pela Rádio Monte Carlo e pela RTL, emitiam apenas um confuso chiado eletrostático. Alguma coisa estava acontecendo na França, eu tinha certeza. No entanto, eu podia continuar a cruzar, a 200 km por hora, a malha viária nacional e talvez fosse o melhor a fazer. Mas nada parecia funcionar nesse país. Talvez os próprios radares também estivessem em pane, e, continuando nessa velocidade, eu chegaria lá pelas 4 da tarde ao posto de fronteira do Jonquet. E uma vez na Espanha, a situação seria diferente, e a guerra civil estaria um pouco mais afastada. Era algo a tentar. Só que eu não tinha mais combustível. Sim, era esse o problema a resolver, com a maior urgência. Precisava cuidar disso já no próximo posto de gasolina. Seria o de Pech-Montag. Pelas placas na estrada, ele não tinha nada de muito animador, nem restaurante, nem produtos regionais. Era um posto jansenista, dedicado ao combustível puro, mas eu não podia esperar pelo Jardim des Causes du Lot, que ficava 50 quilômetros mais adiante. Eu me conformei pensando que podia fazer uma parada de abastecimento em Pech-Montag, seguida de uma parada de lazer em Causes du Lot, onde compraria frugás
queijo Quebecot e um carroz, que degustaria naquela noite mesmo no meu quarto de hotel na Costa Brava. Era um projeto completo, que fazia sentido, um projeto realizável. O estacionamento estava deserto e percebi de imediato que havia algo estranho. Desacelerei ao máximo antes de chegar, muito prudente ao posto de gasolina. A parede envidraçada tinha explodido. Miríades de cacos cobriam o asfalto. Saí do carro, me aproximei. Dentro da loja, o vidro da geladeira de bebidas também estava estilhaçado, e os mostruários dos jornais haviam sido derrubados. Descobri a moça do caixa deitada no chão, numa poça de sangue, seus braços abertos sobre o peito num irrisório gesto de proteção. O silêncio era total. Então me dirigi às bombas de gasolina, mas seu funcionamento estava travado. Deviam funcionar a partir dos caixas. Voltei para a loja. Passei por cima do cadáver, a contragosto, mas não descobri nenhum mecanismo capaz de desbloquear o fluxo de combustível. Depois de hesitar um pouquinho, peguei nas prateleiras um sanduíche de atum e salada, uma cerveja sem álcool e o guia Michelin. Entre os hotéis que o guia aconselhava na região, o mais próximo, o Relais do Haut-Quercy, ficava em Martel. Bastava-me seguir uns 10 quilômetros pela D840. Ao religar o carro na direção da saída, tive a impressão de ver 2 corpos estirados perto do estacionamento das carretas. Tornei a sair do carro, me aproximei. De fato, 2 jovens magrebinos, vestindo o traje típico dos subúrbios, tinham sido mortos. Perderam muito pouco sangue, mas estavam indiscutivelmente mortos. Um deles ainda segurava na mão uma submetralhadora. O que, afinal, podia ter acontecido ali? Pelo sim, pelo não, tentei de novo sintonizar uma estação de rádio, mas só consegui, também dessa vez, um zumbido indistinto de interferências. Cheguei a Martel sem problema, 15 minutos depois, pela estrada departamental que cruzava uma paisagem risonha, arborizada. Continuava sem cruzar nenhum outro carro, e de fato começava a me interrogar. Depois pensei que nas certas pessoas se enclausuravam em casa exatamente pelas mesmas razões que me impeliram a sair de Paris, a intuição de uma catástrofe iminente. O hotel era uma grande construção de calcário branco, de 2 andares, um pouco afastada da cidade. A grade se abriu com um leve rangido. Cruzei uma esplanada coberta de cascalho. Subi uns degraus até a recepção. Não havia ninguém. Atrás do balcão, as chaves dos quartos estavam penduradas num quadro. Não faltava nenhuma. Chamei várias vezes, cada vez mais alto, sem obter resposta. Saí de novo. Os fundos do prédio eram ocupados por um terraço cercado de arbustos de rosas, com mesinhas redondas e cadeiras metálicas trabalhadas, que deviam ser usadas para o café da manhã. Segui por uma alameda margeada de castanheiros, por uns 50 metros, até dar num pátio herboso que dominava o campo ao redor, e onde espreguiçadeiras de lona e guarda-sóis esperavam hipotéticos clientes. Por alguns minutos contemplei a paisagem, ondulada e plácida, antes de voltar para o hotel. Quando estava quase no terraço, uma mulher veio vindo, uma loura de uns 40 anos, com um vestido comprido de lãzinha cinza, cabelos presos em bandós. Levou um susto ao me ver. O restaurante está fechado, lançou, na defensiva. Eu disse que apenas buscava um quarto. Também não há serviço de café da manhã, esclareceu ainda, antes de admitir, visivelmente a contragosto, que tinha um quarto disponível. Acompanhou-me até o 1º andar, abriu uma porta e me entregou um pedacinho minúsculo de papel. O portão fecha às 22 horas. Se voltar depois, precisará do código, disse antes de se afastar, sem acrescentar nem mais uma palavra.
Depois de abertas as persianas, o quarto não era tão desagradável, a não ser o papel de parede, cuja estamparia, de um magenta desbotado, representava cenas de caça. Tentei em vão olhar a TV. Não havia sinal em nenhum canal. Só um chuvisco indefinido de pixels. A internet tampouco funcionava. Encontrei várias redes cujo nome começava com B-Box ou SFR, provavelmente a dos moradores do vilarejo, mas nenhuma evocava o hotel. Uma folha de informações para os clientes, que descobri numa gaveta, dava detalhes sobre as curiosidades turísticas do vilarejo, e também havia indicações sobre a gastronomia do hotel. Mas nada a respeito da internet. Pelo visto, ficar conectado não era a preocupação maior dos clientes do estabelecimento. Depois de arrumar minhas coisas, pendurar nos cabides as poucas roupas que eu levara, ligar na tomada a chaleira e a escova de dentes elétrica, ligar o celular para verificar se não tinha nenhuma mensagem, comecei a me perguntar o que estava fazendo ali. Essa pergunta, muito genérica, qualquer homem pode fazer, em qualquer lugar, em qualquer momento de sua vida. Mas o viajante solitário é, devemos reconhecer, particularmente exposto a ela. A bem da verdade, se Miriam estivesse ao meu lado, eu não teria outras razões de estar em Martel, e a pergunta nem sequer teria sido aventada. Um casal é um mundo autônomo e fechado que se desloca no meio de um mundo mais vasto, sem ser realmente atingido por ele. Solitário, eu era cruzado por fraquezas, e precisei de certa coragem para, guardando a folha de informações no bolso do blusão, voltar a sair para visitar o vilarejo. O centro do lugar era ocupado por um mercado de grãos, claramente antigo. Eu não conhecia quase nada de arquitetura, mas as casas que o cercavam, construídas numa bela pedra amarela, visivelmente tinham vários séculos. Eu já tinha visto coisas do gênero na televisão, em geral nos programas apresentados por Steph Byrne, e era tão bonito como na televisão, até mais. Uma das casas era muito grande, quase um palácio, com arcadas em ogiva e torrezinhas, e ao me aproximar, verifiquei que, de fato, o hotel fora construído entre 1280 e 1350 e pertencia originalmente aos viscondes de Turenne. O resto do vilarejo era simpático e seguia as ruelas pitorescas e desertas até chegar à igreja Saint-Maur. Maciça, quase desprovida de janelas, tratava-se de uma igreja fortificada, como havia muitas na região, e construída para resistir às investidas dos infiéis, me ensinou o folheto de informações. A AD 840 que cruzava o vilarejo continuava na direção de Rocamadour. Eu já tinha ouvido falar de Rocamadour. Era um destino turístico conhecido, com muitas estrelas no guia Michelin. E eu até me perguntava se não tinha visto essa cidade num programa da Stephanie Bear. Mas, seja como for, ficava a 20 quilômetros e optei por uma estradinha menor e mais tortuosa, que levava a Saint-Denis-les-Martel. 100 metros adiante caía numa minúscula guarita de madeira pintada, que oferecia passagens para um trem a vapor turístico e ia serpenteando pelo vale do Dordogne. Parecia interessante, teria sido melhor, de qualquer maneira, estar acompanhado. Repeti-me com um deleite sombrio. Seja como for, não havia ninguém na guarita. Fazia alguns dias que Miriam chegara a Tel Aviv. Era de crer que tivera tempo de se informar sobre a inscrição na faculdade, que já teria dado entrada com a papelada, ou que se contentara em ir à praia, pois sempre gostou de praia. Nunca tínhamos saído juntos de férias, pensei. Nunca tive vocação para escolher um destino, para reservar, e eu alegava adorar Paris no mês de agosto, mas a verdade é que simplesmente era incapaz de sair da cidade. Um caminho de terra margeava a estrada de ferro à direita.
Depois de 1 quilômetro por uma ladeira suave no meio de uma floresta cerrada, fui dar num belvedere, com um mapa de orientação. Um pictorama representando uma câmera fotográfica de Foley confirmava a vocação turística daquela parada. O Dordogne corria lá embaixo, encaixado entre as falésias calcáreas de uns 50 metros, prosseguindo obscuramente por seu destino geológico. A região era habitada desde os tempos mais remotos da pré-história. Fiquei sabendo por uma tabuleta de informações pedagógicas. Ali, o homem de Cro-Magnon expulsara progressivamente o homem de Neandertal, que recuara até a Espanha, antes de desaparecer. Sentei-me à beira da falésia, tentando, sem grande êxito, mergulhar na contemplação da paisagem. Meia hora depois, peguei o telefone e disquei o número de Miriam. Ela pareceu surpresa, mas feliz em me ouvir. Ia tudo bem, me disse. Tinha um apartamento agradável, claro, no centro da cidade. Não, ainda não cuidara da inscrição da faculdade. E eu? Como eu ia? Bem, menti, mas sentia muitas saudades dela. Fiz com que me prometesse me enviar um e-mail muito longo, em que me contaria tudo, assim que possível, antes de me lembrar que eu não tinha conexão com a internet. Sempre detestei imitar os barulhos de beijinhos ao telefone. Quando jovem já custava me decidir a fazê-lo, e depois dos 40 isso me parecia francamente ridículo. No entanto, me dobrei a isso, mas logo depois de desligar me senti invadido por uma solidão terrível, e compreendi que nunca mais teria a coragem de ligar para Miriam. A sensação de proximidade que se instalava ao telefone era violenta demais, e o vazio que se seguia era cruel demais. A tentativa de me interessar pelas belezas naturais da região estava, obviamente, fadada ao fracasso. Insisti, porém, mais um pouco, e caí à noite quando tornei a pegar a direção de Martel. Os homens de Cro-Magnon caçavam mamutes e renas. Os de hoje tinham a escolha entre supermercados Auchan e Leclerc, ambos situados em Soilarc. Os únicos comércios do vilarejo eram uma padaria, fechada, e um bar na Place des Consuls, que também parecia fechado. Nenhuma mesa tinha sido posta na praça. Uma luz fraca, porém, vinha de lá de dentro. Empurrei a porta e entrei. Uns 40 homens, num silêncio total, acompanhavam uma reportagem da BBC News, transmitidas por um televisor instalado no alto, no fundo da sala. Ninguém reagiu à minha chegada. Visivelmente eram os moradores do lugar, quase todos aposentados, e os outros davam a impressão de ser operários. Fazia tempo que eu não tivera ocasião de falar inglês. O comentarista tinha um ritmo muito rápido e eu não entendia quase nada. A bem da verdade, os outros espectadores não pareciam se situar melhor do que eu. As imagens filmadas em localidades muito variadas, Mulhouse, Trappes, Saints, Aurillac, não apresentavam nenhum interesse aparente. Salões multiuso, escolas maternais, ginásios desertos. Precisei esperar a intervenção de Manuel Valls, filmado na entrada do Hotel Matignon, pálido sob uma iluminação muito forte, para reconstituir o desenrolar dos acontecimentos. Umas 20 sessões eleitorais em toda a França tinham sido tomadas de assalto por bandos armados no início da tarde. Não se registrava nenhuma vítima, mas urnas haviam sido roubadas. Por ora, essas ações não tinham sido reivindicadas por ninguém. Nessas condições, o governo não tivera outra opção a não ser interromper o processo eleitoral. Uma reunião de crise ocorreria mais tarde, à noite, e o chefe do governo anunciaria as medidas cabíveis. A força será aplicada de acordo com a lei da República, ele concluiu um tanto banalmente.